Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, galera do Grande ABC e toda a região metropolitana de São Paulo, dia 10 de novembro, segunda-feira, e tá começando mais um ABC Cast. Um podcast que traz notícia, contexto e aquele papo leve para te deixar por dentro de tudo o que acontece, seja aqui em São Paulo, seja no ABC, no Brasil ou no mundo. Eu sou Suzana Rezende e tô aqui com ele, sempre, João Pedro Melo. Fala, JP! E é isso? Tudo certo? Hoje tem pauta para todo lado, né? A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que tenta derrubar a resolução do CONANDA sobre o atendimento às vítimas de violência sexual. E o assunto está rendendo debates intensos em Brasília. E não para por aí. A gente também vai falar sobre a Suíça, que anunciou uma doação de 33 milhões de reais para o Fundo Amazônia, recurso que vai ajudar a financiar projetos de preservação e desenvolvimento sustentável na região. E para inspirar, o ABCcast Conexões traz a história da Regiane Canuto, de São Bernardo, que transformou o amor pelos bolos na infância em uma rede de confeitarias de sucesso. É uma daquelas entrevistas que deixam a gente com vontade de sonhar e adoçar a vida também. É isso aí, então já sabe, né? Ajeita aí o seu fone, aumenta o volume, pega a sua bebida e vem com a gente, porque o ABCcast já está no ar. E a gente abre o episódio de hoje falando sobre o assunto do aborto e a resolução da CONANDA. João, ouvinte, o clima esquentou em Brasília. A Câmara aprovou um projeto que tenta derrubar a Resolução 258 do CONANDA, aquela que orienta o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, incluindo o acesso ao aborto legal. Pois é, Su. E a vice-presidente do CONANDA, a Marina de Paul Panivas, disse que essa proposta espalha o pânico geral para enfraquecer um direito que já existe desde 1940, previsto no Código Penal. Ela explicou que a resolução não cria nada novo, só reforça como o sistema de saúde, escolas e assistência social devem agir para proteger as vítimas e garantir o atendimento humanizado. Enquanto isso, movimentos sociais reagiram forte. A campanha Criança Não é Mãe lançou um abaixo-assinado e vai organizar atos em vários estados, cobrando que o Congresso defenda o óbvio, que meninas vítimas de estupro precisam de proteção e não de punição. Exatamente. Foi lançada essa campanha Criança Não é Mãe e Estuprador Não é Pai, porque essas meninas e adolescentes precisam sim ter direito ao aborto legal que está previsto na Constituição. Inclusive, essa resolução ela traz mais apoio para essas meninas, dando direito a elas, mesmo sendo menores de 18 anos, a procurar essa assistência sem a necessidade dos pais ou responsáveis, porque a grande maioria dos abusos acontecem dentro de casa. E se aquela criança, aquela adolescente tem medo de falar com os pais sobre uma violência que ela sofreu, é porque alguma coisa está errada dentro da própria casa. Então, essa resolução, na minha concepção, tem que ser mantida assim. Criança não é mãe e que a gente possa cada vez mais combater esse abuso infantil. E agora a gente vai para o nosso giro de notícias, aquele momento para se atualizar rápido e sem ruído. Então respira fundo e bora! E abrimos o nosso giro de notícias com um alerta de tsunami. Ouvinte, o Japão emitiu um novo alerta de tsunami depois de um terremoto de magnitude 6.2 atingir a província de Iwate, no norte do país. O tremor aconteceu a 10 quilômetros de profundidade e provocou variações no nível do mar de até 20 centímetros. O alerta veio um dia depois de outro sismo forte, de 6.9, registrado na mesma região. Apesar do susto, até agora não há registro de danos ou feridos. Reaplicação do Enem. Quem teve algum perrengue no dia do Enem ainda vai poder respirar aliviado.
dá para pedir a reaplicação das provas. O INEP, o Instituto Nacional dos Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, permite isso em casos de problemas logísticos, tipo desastres naturais, como falta de energia ou erro de aplicação. E também se o participante tiver algum tipo de doença infecto-contagiosa. Os pedidos devem ser feitos na página do participante e cada caso é analisado separadamente. A reaplicação vai rolar nos dias 16 e 17 de dezembro. Então, é bom ficar de olho, né, Su? Com certeza. Seguindo aqui, para fechar o nosso giro de notícias, vamos falar sobre os postos de combustível. O IPEM São Paulo vai apertar o cerco nos postos de combustível até o fim do ano. As equipes vão trabalhar também aos sábados e domingos para checar se as bombas estão entregando a quantidade certa de combustível e se está tudo dentro das normas. A ideia é garantir que ninguém saia no prejuízo nesse período de viagens e festas. E se você, consumidor, notar algo suspeito, pode denunciar direto no IPEM São Paulo. Então anota aí o telefone e o site. O telefone é 0800 013 05 22 ou pode enviar sua denúncia pelo e-mail ouvidoria@ipem.sp.gov.br. Então, se você ver qualquer coisa suspeita, é só denunciar. Então tá, pessoal. Giro passado a limpo, Su, da política à bomba de gasolina. O Brasil segue sendo o nosso laboratório de paciência. Mas se você quer acompanhar as nossas notícias, acessa lá o nosso site, que é abcdoabc.com.br. E segunda-feira é dia de bola rolando e microfone quente. E quem chega para nos dar as melhores notícias é o Gabi de Jesus, com o nosso Giro Esportivo. Gabi, é contigo. Olá, ouvintes do ABCcast! Olá, Suzana! Olá, João Pedro Melo! Aos haters do Neymar, hoje o bloco de esportes do ABCcast é todo para vocês. Pois foi ontem, na derrota do Santos de 3-2 para o Flamengo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, que o craque foi mais uma vez alvo de polêmicas durante a partida. No intervalo de jogo, Neymar reclamou da arbitragem, chamando o árbitro do jogo de arrogante e soberbo. Ainda na mesma entrevista, disse que a única maneira de o Santos chegar ao gol era se os companheiros o acionassem mais. Além de ter discutido com o zagueiro da própria equipe, o Zé Ivaldo, jogador também do Santos, após um dos gols do Flamengo. E o mais grave, reclamou com o técnico Juan Pablo Vojvoda ao ser substituído. E aí, JP, Suzana, o mais irônico, o Flamengo venceu o Santos por 3-0. Quando o Neymar saiu, o Peixe foi lá e fez 2 gols. Com a derrota, o Santos permanece em 17º colocado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos. No domingo, o Corinthians perdeu para o Ceará por 1-0 na Neoquímica Arena, com gol de Galeano. Ainda no sábado, o São Paulo foi derrotado para o Bragantino por 1-0 na Vila Belmiro, com gol de John de pênalti. Durante o segundo tempo, o presidente do São Paulo Futebol Clube, Júlio Casares, foi vaiado pela torcida. Saindo do campo para a pista, destaque rápido para a Fórmula 1, onde Lando Norris venceu o GP de São Paulo em Interlagos no último domingo. Kimi Antonelli da Mercedes chegou em segundo e Max Verstappen, em prova de recuperação, terminou em terceiro. Para o Brasil, JP, não foi um final de semana tão bom. Gabriel Bortoleto bateu logo no início do GP e abandonou a prova, além de no sábado ter batido também muito forte na mureta e também ter abandonado o sprint. O piloto se emocionou ao falar sobre os problemas que teve no final de semana de prova. Suzana, JP, esses foram os destaques do esporte neste final de semana aqui do nosso ABCcast. Eu volto com vocês. Até a semana que vem. Muito bom, hein, Gabriel? E olha que esse final de semana foi agitado não só pro futebol, mas também pra Fórmula 1, hein? E a gente te espera na próxima segunda e muito obrigada por todas essas informações.
Seguindo aqui o nosso episódio, após esse giro do esporte, nós temos notícia da casa sobre o ABCcast Conexões. JP, ouvinte, olha, eu saí desse episódio com vontade de abraçar a Regiane Canuto, de São Bernardo do Campo. Para quem não sabe, ela é entrevistada do ABCcast Conexões e traz uma história inspiradora. A mulher transformou a cozinha de casa em uma confeitaria gourmet que hoje tem 5 lojas no ABC e continua mantendo o mesmo sabor de afeto de quando tudo começou. Total, Su. E o mais incrível é que tudo começou com um cheirinho de bolo da avó dela. A Regiane contou que tinha uns 11 anos quando fez o primeiro bolo sozinha. E a partir dali foi só crescimento e muito trabalho entre uma fornada e outra. Ah, comida de vó não tem jeito, né? É a melhor. Mas ela não começou na confeitaria, mas percebeu que o brilho no olhar estava mesmo era no açúcar. Eu achei lindo quando ela disse que, entre aspas, a confeitaria a resgatou. Parece simples, mas é profundo demais. Poderia até ser uma frase do Quem Disse Isso. É, isso mesmo, Su. E o que encanta, Su, é a Regiane falar de gestão, de equipe, de expansão, mas tudo com um propósito, sabe? Com alma, né? O convidado da entrevista é o jornalista Thiago Antunes e a conversa tá imperdível. A entrevista completa com a Regiane Canuto já tá no ar e é só dar o play no ABCcast Conexões. É isso aí. Para quem não conhece, o ABCcast Conexões é o nosso MesaCast que sai aos sábados cedinho, sempre com uma entrevista incrível, muito inspiradora para você. E lembrando que ele está disponível em todas as plataformas, assim como o ABCcast aqui que você escuta diariamente. Seguindo aqui, hoje é o primeiro dia de COP30 e a gente já tem notícia boa. João, olha essa notícia importante direto de Belém. A Suíça anunciou uma doação de 5 milhões de francos suíços, o que dá cerca de 33 milhões de reais para o Fundo Amazônia. O anúncio foi feito durante o evento Presença Suíça na COP30. Com a ministra Marina Silva e o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante. E esse aporte vem em boa hora. O Fundo Amazônia é um dos principais instrumentos de financiamento para projetos de preservação da floresta e de incentivo ao desenvolvimento sustentável da região. Desde 2008, já apoiou mais de 140 projetos e beneficiou milhares de pessoas na Amazônia Legal. E o mais interessante é que o fundo também voltou a financiar iniciativas de monitoramento e combate ao desmatamento em outras áreas tropicais, né? Tudo isso com foco em bioeconomia, manejo florestal e fortalecimento de comunidades tradicionais. Então, os indígenas, quilombolas, ribeirinhos. Exatamente. E esse anúncio veio na véspera da COP30, que reúne representantes de 194 países. A expectativa é grande em torno das novas metas de redução de gases de efeito estufa. O Brasil já se comprometeu a cortar até 67% das emissões até 2035. Agora é ver como é que o mundo vai responder com ações e não só com promessas, né, Su? E agora a gente vai para aquele momento que é um momento de respirar fundo, de refletir sobre a vida, ou então de anotar a frase para colocar na legenda da foto. João, conta pra gente qual que é a frase de hoje do Quem Disse Isso? Então vamos de frase. O mundo não está ameaçado pelas pessoas más, e sim por aquelas que permitem a maldade. Eu vou repetir. O mundo não está ameaçado pelas pessoas más, e sim por aquelas que permitem a maldade. E aí, de quem é essa pérola maravilhosa? Olha, essa frase reflexiva que dá pra gente puxar vários assuntos é de Albert Einstein, o gênio da física. E ele tá mais do que certo, né?
É a mesma coisa de quando a gente fala do antirracismo. Não adianta ser racista, precisa ser antirracista. Então, quando aquele seu amigo faz aquela brincadeirinha que não é legal, você tem que repreender ele e não aplaudir e dar risada junto. Perfeito, é um baita alerta, né? Não adianta ser parte do problema, né? Está precisamente perfeita, Su. Às vezes o silêncio e a omissão fazem tanto estrago quanto a própria maldade. Então vamos seguir refletindo e bora seguir com a consciência ligada. Simbora. É isso aí, e dessa forma a gente encerra mais um episódio do ABCcast. Então, se você gostou, já aproveita para seguir o podcast, compartilhar com quem também curte ficar bem informado. Lembrando que tanto o ABCcast quanto o ABCcast Conexões está em todas as plataformas. Então é Deezer, Apple Podcast, YouTube, Spotify, Amazon Music, onde você quiser, basta nos seguir e dar o play. E não esquece de mandar o feedback, pode ser um elogio, uma sugestão ou aquele toquezinho de pauta, assim, né? Só para você se ver por aqui. A gente está sempre ouvindo vocês. Passa também lá no Instagram da gente, né? Que é ABC do ABC _oficial e deixa o teu comentário, porque a conversa continua por lá. É isso aí. E lembrando que amanhã, terça-feira, tem muito mais notícia, história boa e aquele jeitinho leve de contar o que acontece aqui no ABC, em São Paulo, no Brasil e no mundo. Um abraço pro ouvinte que tá aí de fone, ou que tá na cozinha, no ônibus ou no meio do trânsito. Valeu por abrir esse espaço no teu dia pra gente. Um obrigado e até a próxima. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: João Pedro Melo e Suzana Rezende. Roteiro: Greta Passuldi. Edição de Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo de Tiago Quirino e direção geral de Alex Faria.